Olá, jovens! Vamos para a nossa aula de projeto de vida e hoje, continuando, falar sobre oratória. Falar sobre falar, né? Então, vamos para a nossa oratória 2. E qual é o nosso objetivo? Identificar e aplicar estratégias e habilidades para o desenvolvimento de oratória. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a importância da oratória, como perder o medo de falar em público, e agora a gente vai ver algumas estratégias, algumas dicas mesmo para desenvolver mais essa oratória. Vamos refletir? Para falar bem, algumas qualidades são imprescindíveis: memória, humor, habilidade, inspiração, criatividade, entusiasmo, determinação e audição. Quais você já possui e quais precisa adquirir? Então, a gente vai pensar um pouquinho agora sobre cada uma dessas qualidades que são super necessárias para se falar bem. E vão refletindo aí qual vocês já têm, qual ainda não tem nem um pouquinho, qual dá para melhorar. Às vezes nós somos muito criativos, mas mais para outros momentos, né? Na hora de criar um desenho e para falar em público é difícil ter criatividade, a gente fica preso em decorar um discurso, né? Mas nós veremos dicas para melhorar essas questões. Primeira dica é a memória. Ela é muito útil e você precisará recorrer a ela para recordar as ideias e ordená-las enquanto fala. Mas você não pode confiar no seu auxílio sempre, pois podem ocorrer eventuais brancos. Não se desespere se você esquecer de algo que iria falar, seguindo as dicas a seguir. Então veremos as dicas aí para o caso da memória falhar. Prepare-se muito bem e ensaie bastante. Procure ensaiar de maneiras diferentes, mudando as palavras, a ordem dos tópicos, etc. Então, para ajudar a gente aí na questão da memória e tal, precisamos ensaiar muito antes de falar. Na última aula, a gente fez um exercício de gravar um áudio e se ouvir depois. O seu ensaio pode ser feito dessa forma também. Fale e se escute depois para ver se deu tudo certo. Leve um pequeno roteiro, escreva frases que possam orientá-lo na sequência da exposição. Então, o famoso papelzinho que a gente leva, né? Ou até mesmo a apresentação em slides com alguns tópicos. Utilize-se do bom humor. Que tal quebrar o gelo com alguma observação cotidiana que descontrai a plateia? Então, o bom humor também é uma característica importante no momento do nosso discurso, para não ficar uma coisa tão séria, para a gente conseguir atingir o nosso público de outras formas. Então, faz ali uma piadinha do cotidiano, a gente sempre gosta disso, né? A pessoa fala um momento que todo mundo vivencia, daí a gente acha graça. Por exemplo, toda vez que eu pego meu celular para ver hora, eu entro no Instagram, no Facebook, no YouTube e não vejo a hora, passou a hora várias vezes. Então, esse tipo de comentário que a gente vivencia no dia a dia é sempre útil no discurso, ainda mais se a gente consegue encaixar ali no que a gente está falando, e tentem utilizar disso também. Mais uma dica é: desenvolva a habilidade de dizer o que as pessoas querem ouvir. Enquanto você expõe as ideias, verificará quais produzem mais efeito. Quando você se encontra diante do público, transforme-se num guerreiro prestes a duelar com seu adversário. É preciso vencê-lo, impor suas ideias com habilidades de ataque, recuo e observação. É preciso persuadir e convencer. Então, quando estamos fazendo um discurso, vamos encarar dessa forma de fazer uma guerra ali, de conseguir persuadir, convencer, atacar mesmo aquelas pessoas para que elas comprem a nossa ideia. Vou usar de novo o exemplo sobre os candidatos quando estão em na eleição ali, né, disputando. O discurso deles precisa nos convencer, precisa nos persuadir. Então eles têm que ter uma boa oratória para a gente comprar aquelas ideias, certo? E dicas para aprimorar a oratória, mais uma aqui, é desenvolva a inspiração.
Ou seja, a forma de como você cria e produz o seu discurso, a soma das energias para encontrar a melhor ideia. Inspirar é ter a força que utilizará para penetrar as profundezas da mente e motivar o público. Então, a inspiração é a gente adentrar aí na cabecinha de quem está ouvindo a gente, para que eles comprem mesmo aquela ideia, sejam motivados por aquilo. Então, se a gente estiver fazendo um discurso publicitário, por exemplo, a gente quer que alguém compre algum produto, a gente precisa ter um discurso que incentive mesmo, que inspire a pessoa a tomar aquela atitude, a comprar aquele objeto, certo? Mais uma dica é desenvolva a criatividade. O público hoje deseja ouvir um bom conteúdo, mas exige uma artilharia pesada do palestrante. Ele precisa fazer a plateia rir, se emocionar. Criar é esforçar-se em sair do lugar comum, despertar sentidos dos ouvintes e mantê-los focados à força da comunicação. Então, criar aqui no sentido da criatividade é pensar em como trazer um discurso mais legal para as pessoas ouvirem. Então, não ficar ali tentando só decorar uma fala da forma como se está escrita, mas trazer uma forma inovadora. Outra dica é desenvolva o entusiasmo. Ele é o responsável pelas grandes façanhas da humanidade. Quem se apresentar com um comportamento frio, insensível, apático, inalterado, provocará o desinteresse dos ouvintes. É preciso apresentar cada mensagem como se estivesse carregando uma bandeira para o campo de batalha. Então, de novo, essa ideia da guerra, estamos levando uma mensagem muito importante. E é importante a gente ter aqui também o entusiasmo, mostrar que estamos empolgados com aquela ideia que estamos oferecendo, certo? Então, como exemplo aqui, pensem, todo mundo tem aquele professor de história, por exemplo, que tem uma memória muito boa para contar os fatos, os acontecimentos, e ele é entusiasmado para falar aquilo, ele tem criatividade e vai contar ali a história do Dom Pedro chegando no seu cavalo e faz gestos e movimentos que você fica concentrado ali e capta aquela mensagem, você não esquece mais daquela história, certo? Isso é um discurso criativo, com boa memória, com entusiasmo. E vamos de atividade. Das dicas mencionadas até aqui, espero que vocês lembrem, escolha 3 que você considera mais importante para falar bem e justifique o porquê. Então, dessas características mencionadas, da qualidade da oratória, escolha 3 por enquanto, para você ir revisando aí e justifique o porquê que elas são tão necessárias. E daqui a pouquinho a gente volta.
E aí, gente, conseguiram pensar nas 3 características, nas 3 qualidades que vocês preferiram? A resposta é pessoal, né? Então podiam escolher ali entre memória, entusiasmo, criatividade, ter um bom roteiro. Então, algumas características essenciais aí para apresentar esse discurso, que vocês podem construir aí uma ideia de qual vocês acham mais importantes e aprimorando as demais. Mais uma dica aqui é desenvolva a audição. Aprenda a escutar o próximo para entendê-lo. Então sim, para falar bem a gente precisa também ouvir bem. Algumas aulas passadas a gente já falou, né, que a gente aprende tanto a falar e não aprende tanto a ouvir. E agora a gente está ao contrário. A gente já aprendeu a ouvir e agora queremos falar melhor num grande público, né, nesse discurso para várias pessoas. E nesse caso também é importante aprender a ouvir. Aprenda a escutar o próximo para entendê-lo. É necessário detectar a seletividade da nossa audição. Quando alguém começa a falar, deduzimos o que ela irá dizer, pré-julgando e distorcendo o que estamos ouvindo. Então temos que ter cuidado com isso. Fora o ambiente, que também pode nos distrair. Então tem que ter muito cuidado, a gente ouve um barulhinho, um cochicho em outro lugar e já se distrai no nosso discurso, isso prejudica muito. E como escutar melhor? Procure entender antes de interpretar ou criticar. Escute com atenção, entenda e evite equívocos. Meça sua compreensão. Procure lembrar quais as informações que ouviu e quanto da mensagem conseguiu gravar. Durante alguns dias, procure fazer uma revisão das pessoas que falaram com você, relembrando as conversas. Faça anotações. É um bom meio para concentrar-se naquilo que ouviu. Saia um pouco de si mesmo. As pessoas querem ser escutadas, reconhecidas e consideradas. Então a gente tem que levar em consideração o outro aqui, entender se a gente está ouvir para ser ouvido, né? Todo mundo quer ser considerado. Façam esse exercício de pensar o quanto a gente tem escutado, o quanto você tem escutado os outros. Então tente lembrar das conversas que você teve e com certeza você vai pensar que perdeu alguma coisa, porque nós estamos treinados a ouvir um pouquinho e já pré-julgar e já pensar no que nós vamos falar depois disso, certo? E conheça o público que irá ouvi-lo, isso é muito importante. Seja ele a sua turma da escola, seus amigos do bairro, seus colegas de trabalho ou seus familiares. Saiba adaptar o seu discurso para quem irá ouvi-lo. É o público quem receberá as mensagens, indicando os rumos que você deve tomar. Você precisa entendê-lo e escutá-lo, de modo que se sinta parte daquela comunicação. E algumas sugestões aqui. Primeiro ao vídeo Petchakucha, trava-línguas aqui. O que é, como fazer e o que tem a ver com inovação. Então, procurem lá esse videozinho, é muito legal, é bem curtinho também e ele vai nos ensinar a como trazer inovação na apresentação, no discurso, é bem legal. E outro vídeo também do autor do livro que está baseando essas nossas aulas sobre oratória, que é o Reinaldo Polito. O vídeo é Dicas para conversar bem e ser agradável, oratória. Então, também curtinho, bacana, utilizem essas dicas para melhorar a oratória de vocês. E vamos de atividade. A respeito de conhecer o público, faremos um exercício de adequar o discurso para quem irá ouvi-lo. Então, pensando nessa última dica aí de quem é o nosso público. Escolha um momento histórico, como a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Francesa, e escreva 2 parágrafos diferentes sobre o mesmo tema para públicos diferentes. Por exemplo, para seus colegas de turma e para recrutadores numa entrevista de emprego. Então, é super comum quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego solicitarem que a gente faça um texto ou que a gente fale sobre algum assunto. E é esse exercício que vocês vão fazer agora. Vocês vão pensar como que vai ser o meu discurso para os meus colegas e esse mesmo tema eu vou trazer para recrutadores de uma empresa para conseguir um trabalho. Então, vai ser diferente. Para os seus colegas vai ser uma coisa mais descontraída, talvez para os recrutadores não. Tenha esse esforço, então, de fazer um discurso um pouquinho diferente. E então um tempinho para vocês realizarem aí, daqui a pouco a gente volta.
E aí, conseguiram, gente, pegar esse tema e destrinchar o tema que vocês escolheram, né? Aqui a gente tinha 2 exemplos, para destrinchar de diferentes maneiras e chegar num discurso diferente para públicos diferentes. Tenho certeza que vocês conseguiram. Resposta pessoal, né? Claro. E a gente tinha que ter esse cuidado. Quando a gente for falar para valer no público, né, a gente vai ter que estudar um pouco mais do que na nossa atividade aqui de 5 minutos. Então, a gente consegue perceber como atingir um determinado público através desse nosso estudo também. Então, se eu estou procurando, eu quero trazer um trabalho para os meus colegas de turma sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu já sei que forma de discurso os meus professores trazem, os vídeos do YouTube trazem, então que tal eu exercer a criatividade aqui para chegar num discurso diferente sobre esse mesmo tema que as pessoas já ouviram. Essa é a intenção da oratória. Trazer uma forma inovadora e uma forma segura e confiante de trazer um tema e defender a nossa ideia, certo? Já vamos retomar o que falamos nessa aula, então. Nós refletimos sobre a oratória e sobre as habilidades para desenvolvê-la. Então, a gente viu algumas questões muito importantes, né? A questão da memória, a questão de que a memória nem sempre nos ajuda, então a gente precisa de um roteirinho. E para chegar lá, a gente precisa estudar muito sobre um tema para ter aquela segurança, aquela confiança. E também ressaltamos a importância da consideração do público ouvinte. Então, além daquela escuta ativa, de saber o que as pessoas querem ouvir e de se escutar também antes de falar, nós pensamos nesses diferentes públicos que podem nos ouvir e como fazer um discurso adequado para essa galera. E além de pensar em diferentes públicos, a gente também pode começar a treinar como trazer um discurso que seja acessível para pessoas diferentes em um mesmo momento. Isso também vai nos ajudar muito, certo? Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, aprendido algumas dicas que vão executar logo logo e até mais, gente. Fiquem bem!